Muito bem dito no ar. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui sobre Lula e Bolsonaro. De um lado, Arley Carvalho falando por que Bolsonaro e do outro lado, Gilson Santiago falando por que Lula. Nós vamos começar primeiro assim. Doutor Arley, por que Bolsonaro? Boa noite, internautas que seguem aí o canal, muito bem dito. Eu gostaria de colocar a coisa de outro modo, professor Evaldo. Né? Não porque Bolsonaro no momento é o ator da política que defende aquilo que se chama da direita. E Lula, já um personagem conhecido, né, de longa data, que averba para si ser o representante da esquerda. Então, foi Bolsonaro que, de um modo perspicaz, abraçou todas aquelas teses, todo aquele movimento de descontentamento que havia no Brasil em 2015, né, logo após a eleição da ex-presidente Dilma, e que culminou ali em 2016 no impeachment. Então, Bolsonaro, que até então era um deputado dito do baixo clero, com a pauta muito bem definida de defesa das forças militares, Bolsonaro ele percebeu o espírito do tempo, né? Aquilo que em ciência política a gente chama de Zeitgeist. Ele compreendeu que havia na população brasileira um clamor pelo combate à corrupção, bem como também um sentimento antipetista, né? A gente não pode negar, e alguma parte daquele movimento que era uma vontade do povo brasileiro de algo modernizante no sentido de diminuição de Estado, né, e de mais liberdade, aquilo que em ciência política a gente chama de liberalismo. Então Bolsonaro foi quem teve coragem, uma vez que os adversários tradicionais do PT, né, o PSDB, eles não entenderam aquele momento. Então, creio que por isso que Bolsonaro acabou tendo êxito em 2018 e acabou sendo eleito, né, contra Haddad, uma eleição difícil. Ele não tinha tempo de TV, ele não tinha maior verba de fundo partidário, a verdade nem usou metade, né, dos 4 milhões, ele usou 2 milhões, e se encontrava esfaqueado na cama, mais da metade da campanha, ou seja, foi uma campanha cívica, onde o cidadão comum, muitos daqueles ali petistas no passado, como eu, e que mudaram diametralmente para o lado oposto e passaram a acreditar na mensagem dele. Muitos eleitores de Bolsonaro, com toda certeza, eram eleitores de Lula, com toda certeza. Né? Foram mais de 50 milhões de votos. Então, muita gente que acreditava na esquerda. Então, eu continuo com o presidente porque ele vocaliza as teses que eu acredito, que é o respeito a Deus, o respeito à família, né, o respeito à liberdade, uma economia liberal, um Estado do tamanho das suas atividades principais, que é saúde e educação, mas não um Estado gigante, e os outros adversários, exceto que, né, além de Lula, não tem esse discurso claro, que muitas vezes é mal interpretado como um discurso agressivo, e como Bolsonaro tem a mensagem mais clara de antítese às teses do PT, é por isso que eu vou com o Bolsonaro. Gilson Santiago, por que Lula? Bem, boa noite a todos aí. Primeiro eu venho de aos 18 anos, eu já comecei, em 68 eu comecei já no movimento, nas passeatas, no momento da ditadura, do núcleo duro da ditadura, e
já na Praça da Sé, a gente, com o movimento estudantil, depois veio a reforma educacional feita por Jabás Passarinho, porque queria a implantação do polo petroquímico aqui no Brasil, onde esse polo era proibido no mundo todo, por causa do passivo que ia deixar da saúde, do meio ambiente e tudo. Então, ele fez a reforma educacional, acabando com o exame de admissão e pedindo para as pessoas fazer o curso técnico. E nesse embalo eu fiz o curso técnico de desenho técnico industrial e comecei a estagiar em 69 na Chess, e em 70 já estava fazendo parte de uma chapa para derrubar uma diretoria que já vinha há muito tempo, que na época era CEB, hoje chama Sinergia, né? Isso é Chess e Coelba. Então, começamos aí esse movimento, e em 78 eu estava no Rio de Janeiro, lá no Congresso de Sindicatos, junto com todo o sindicato do ABC, onde eu conheci Lula pessoalmente, no palanque, ele falando das reposições salariais, porque o Delfim Neto, na época da ditadura, fazia uns cálculos diferentes da realidade que os trabalhadores necessitavam para corrigir seus salários. Então, através do DIEESE, que Lula pediu ajuda disso aí, veio combater esses índices da inflação, melhorar o salário do pessoal, já falando na reposição salarial. Essa reposição salarial que Lula falava desde essa época foi que nós viemos ter após o governo se não me engano, Fernando Henrique Cardoso. Porque nós ficamos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso sem ter nem a recuperação da inflação, né, nos salários. Então nós recuperamos isso aí, e a partir daí da eleição de Lula, nós conseguimos recuperar essas perdas salariais, né? O salário mínimo, que na época de Fernando Henrique não chegava a $200, Lula elevou esse salário todo, e sem falar nos projetos sociais que foram desenvolvidos no governo de Lula, que melhorou a vida do povo, melhorou todo mundo, pobre, rico, todo mundo ganhou dinheiro, e houve uma transformação social do nosso país. Então, a partir daí, eu me tornei um fã do Lula, e hoje sou filiado do partido. Tenho muita honra de ter participado da fundação desse partido aqui em Salvador, em 82, e me sinto orgulhoso de ter apoiado e apoio esse presidente Lula, que vai ser, com certeza, porque ele é a única pessoa que tem capacidade para melhorar a condição econômica e social desse país. Olha, a gente tem visto aí uma disputa muito grande entre os adeptos de Bolsonaro e os adeptos de Lula. Um dos primeiros assuntos que a gente mais percebe aí, né, o que mais entra sempre em discussão, é que de um lado os bolsonaristas dizem que Lula é ex-presidiário, é corrupto, nas palavras dele, né, roubou o Brasil. Do outro lado, a justiça, né, suspende a condenação do Lula e deixa Lula livre para se candidatar a presidente da República. O senhor acha que Lula é realmente corrupto? Evaldo, eu estou bem à vontade para falar. Fale o que você quiser. De Lula, porque quando eu tirei meu primeiro título, né, aos 16 anos, isso foi há 33 anos atrás, a eleição contra Collor de Mello, eu fiz isso para votar no ex-presidente, né? Eu me lembro que cheguei em casa todo animado, comentei com meu pai, estou com o meu primeiro título, vou votar no PT para poder melhorar o Brasil. Aí meu pai, né, um homem simples, né, foi jogador de futebol, ainda naquele tempo que o futebol nem dava tanto dinheiro assim, ele falou: meu filho, não se iluda, normalmente o pessoal de sindicato não gosta de trabalhar.
Meu pai, você é de direita, você é reacionário. Dito isso, eu posso dizer que votei em Lula todas as vezes que ganhou e que perdeu. Ainda votei com Dilma no primeiro mandato, mas quando vem à tona o processo do mensalão, em 2005, a gente ficou um pouco chocado, né? Me impactou muito ver o ex-ministro Joaquim Barbosa, um homem também descendente de africano, como eu sou, né? Também de uma família de origem pobre, como eu também sou. E hoje, se tem alguma coisa, primeiramente foi pela graça de Deus, depois pelos estudos, né? Fui aluno de escola pública, mas me impactou muito ver Joaquim Barbosa, um homem de postura grave, né, e de reputação ilibada, mostrar cabalmente o que aconteceu com o partido. Então, aquilo assim foi como se tivesse tirado as escamas dos meus olhos. Ainda assim, na eleição de 2010, votei com Dilma, porque entendia que mesmo com a corrupção que foi defraudada no processo do mensalão, ainda assim o PT era melhor do que os adversários do PMDB e do PSDB. E também acreditava nessa mensagem do social que o partido sempre levou para o palanque, né? A retórica do partido sempre foi uma retórica socialista, né? Ninguém tem dúvida disso. Só que veio o Petrolão, né? 2014. E a sensação foi de traição, porque o Petrolão já vinha numa escala bilionária e afetava uma empresa que, para quem era adepto do pensamento de esquerda, como eu fui, como o seu Santiago ainda é, a Petrobras é uma empresa muito icônica, já desde o tempo de Getúlio Vargas, uma empresa que no imaginário coletivo seria uma empresa que iria ajudar a redimir nossa condição de subdesenvolvimento. Uma empresa que os fatos, e não é uma retórica, mostram que praticamente chegou à falência. A compra da refinaria de Passadina foi uma operação encabeçada por Zé Sérgio Gabrielli, ainda no governo de Dilma, ruinosa. Então, eu sei que o povo brasileiro é indulgente e tem muita gratidão para aquilo que ele pensa que foi de melhorias que o Partido dos Trabalhadores possa ter tido. Mas indulgência tem limites. Então, o processo do Petrolão mostrou ali elementos de terceiro escalão, como diretor da Petrobras, devolvendo 90 milhões de dólares, o que seria hoje quase 450 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro? Um partido aliado da época, o MDB, um dos caciques era Gedel Vieira Lima, e até hoje é. Então, num apartamento aqui na nossa cidade, se encontra uma montanha de 50 milhões de reais. De onde é que veio esse dinheiro? A Torre Pituba, ali no bairro do Itaigara, talvez o prédio mais sofisticado de Salvador, acabou com um superfaturamento de mais de R$1 bilhão. Prédio da Petrobras. As maiores obras de infraestrutura que o Partido dos Trabalhadores fizeram no seu ciclo de poder foram os estádios da Copa. Procure uma obra de infraestrutura vultosa. A maior que teve foram os estádios da Copa. Todas superfaturadas. Então, há farta evidência de corrupção. O presidente Lula ele foi julgado e condenado não só por Sérgio Moro, mas também pela sua substituta, a Gabriela Hardt, por 3 desembargadores
na segunda turma, lá na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, no TRF4. Sua sentença foi reformada para cima no TRF4, depois sofreu uma reforma para baixo, se aproximou da de Moro, no STJ, onde a maioria dos desembargadores do STJ foram nomeados por Lula e Dilma, e ainda ele foi condenado no STF. Também maioria formada por ministros do Supremo, também nomeados no ciclo de poder do PT. O que houve depois foi um casuísmo jurídico de motivação política, porque Lula, inequivocamente, é a única pessoa que teria votos para fazer frente a Bolsonaro. Eu não sei por que o STF, que agora está nitidamente em ativismo judicial, se comportando como um partido político, acha que vale a pena anular a Operação Lava Jato, que foi a operação que defraudou o maior esquema de corrupção do Ocidente, porque não quer um segundo mandato de Bolsonaro. Então, a minha ótica é que o presidente, ele não é inocente, ele foi beneficiado por um formalismo jurídico, por o que se chama de garantismo, que se baseou principalmente na suposta parcialidade de Moro. E o que motivou esse processo da parcialidade de Moro? Foram conversas obtidas por hackers estelionatários, ou seja, prova ilegal que foi levada a efeito para poder motivar tudo isso. Na verdade, para mim, tudo isso são desculpas, porque o objetivo real é tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro mexe com interesses muito arraigados do país. Bolsonaro é o homem a ser batido. E Lula é o único homem que teria condições disso, uma vez que nem Haddad e nem outro partido teria. Esse é meu julgamento. A gente vê essa posição entre as pessoas adeptas a Bolsonaro, mas também a gente vê, a gente ouve, a gente lê pessoas adeptas ao PT também dizendo que no governo de Bolsonaro há muita corrupção. Aí vem várias histórias, né? De compra de imóveis caros, de rachadinha, de milícia, dessas coisas todas que a gente lê quase todo dia. E você acha que o governo de Lula houve essa corrupção toda e o governo de Bolsonaro tem corrupção? Gilson Santiago? Bem, a corrupção no governo de Bolsonaro está explícita. Desde quando ele tem essa preocupação de trocar todos os delegados da Polícia Federal que está no caminho dos filhos dele. A preocupação dele é não ser preso após o mandato dele. E isso está bem claro. Agora, quanto a Lula, eu quero dizer, se Lula foi vítima de um projeto, vamos dizer, a política é um tabuleiro de xadrez, meu amigo. A peça que você vai mexer aqui, você tem que saber qual vai ser o resultado daquilo. O golpe, o checkmate do golpe que deram em Dilma, o checkmate era Lula inelegível. Então, houve uma armação toda para isso. Não estou dizendo que não houve erro aí, né, da parte do governo do PT, de Dilma, teve não. E o processo de generação do país foi quando Dilma ganhou a eleição, que o Aécio Neves falou, ganha, mas não governa. E aí começou o golpe. Não aprovaram as pautas bombas lá no Congresso, não aprovaram nenhuma pauta, e Jucá falou em bom som. Vamos tirar Dilma e no judiciário vamos dar um jeito. E não deu outra. Então, você vê, as delações premiadas foram todas, aquilo era uma tortura para o cara entregar Lula, porque se não entregasse Lula, a tortura era muito pesada com a família, o psicológico das pessoas que estavam depondo. E, segundo dizem, muitos advogados ali
eram do escritório das pessoas que estavam investigando Lula. Então, eu vejo assim o seguinte, teve erro? Teve. Agora, meu amigo, e você esconder que nesse governo aqui agora não está tendo corrupção brava, tá? O que é que eu pergunto a você, o que é que você me diz do MEC, das verbas tiradas do MEC para beneficiar pastores? Isso aí é corrupção ou não é? Rachadinha é corrupção ou não é? Eu vou responder. É isso que eu queria falar. Aí agora ele já te fez uma pergunta, sim. Você responde, depois ele tem a réplica e você tem a tréplica, né? Positivo. Fique à vontade aí vocês dois, um perguntando ao outro. E eu estou achando muito bom nesse debate, vamos esquentar um pouco. Na verdade, é para relaxar. Sobre o debate, ele é importante porque ele mostra que duas pessoas, né, dois baianos, dois nordestinos, também de origem africana, com origem social também de família, né, trabalhadora, honesta, exato, sérias. É bom que esse debate é bastante emblemático porque ele mostra que alguns estereótipos que são colocados aí no debate público são falsos, né? Essa coisa de que só vai apoiar a direita o sujeito que é branco, que é rico, né? E que isso é uma mentira. Mas voltando, senhor Santiago, a pergunta, né, do senhor, eu vou falar na qualidade de cidadão, né? Eu sou um reles médico, eu não sou policial, eu não sou promotor de justiça, eu não sou juiz, né? O que eu estou falando aqui é baseado nos fatos que vieram à tona, muitos trazidos através das notícias e através dos depoimentos que nós vimos tanto ao longo do processo do Mensalão, porque o Mensalão ele foi televisionado no Brasil por meses, né? Eu me lembro já do trabalho, via Joaquim Barbosa, Lewandowski, todos os ministros, né, Barroso, falando sobre as provas de corrupção. O amigo tem honestidade intelectual quando fala, né, aconteceram erros, né? Mas vamos lá. A sua pergunta é em relação sobre o nível de corrupção no governo atual. Eu vou chegar lá. Eu acho que é importante aqui um conceito chamado senso de proporção. Eu vejo que os adeptos, né, de Lula, o pessoal que é apaixonado, a coisa passional de Lula, que é um ser muito personalista, ele é maior, inclusive, que o PT, as pessoas são indulgentes com Lula e com o PT, ou seja, tem uma bondade e perdoam os erros do PT. Mas, quando chegam para o adversário do PT, e não é somente com o Bolsonaro, Temer também sofreu isso, o PSDB também, Fernando Henrique também, e até Itamar Franco sofreu isso, haja visto que Collor, Itamar, FHC e Temer foram alvo de reclamação pró-impeachment puxados por elementos do PT. Então o PT ele não é indulgente com ninguém. E normalmente a militância do PT também é assim, ou seja, acabam acusando o adversário daquilo que mesmo fazem e xingando o adversário daquilo que mesmo é. Então não há um senso de justiça na militância apaixonada do Partido dos Trabalhadores. Então, Bolsonaro, se está envolvido em rachadinha com milícias e outros crimes, né, que acusam ele, que isso seja julgado, apurado, e se ele for culpado, que a justiça se faça, né? Ele tem 28 anos de vida pública, né? E até aqui ele não é réu em nenhuma ação, né? O ex-presidente Lula, ele era réu em mais de uma ação, 4 ações, se não me engano, e ele acabou se beneficiando dessas manobras, né, da litigância de má-fé de Zanin e do interesse político de parte do STF,
ele teve o seu processo anulado, mas ele não foi inocentado. Isso tem que ficar muito claro para a população. E hoje ele não pode mais ser processado por esses crimes, porque as penas prescreveram. Lula tem mais de 70 anos de idade. Então não significa que ele seja inocente. Então eu apelo àquele internauta que está aí, né, e que não tem uma convicção, que ele observe. É preciso haver senso de proporções, senso de justiça. Se um deputado desvia, através de rachadinha, do dinheiro da gasolina e tudo mais, o que inclusive foi anulado para o filho de Bolsonaro, né, no STJ. Não estou entrando no mérito da anulação, porque, como eu falei para o senhor, não sou delegado, não sou juiz, não sou, enfim. Mas as evidências de corrupção no governo de Bolsonaro, elas não se sustentam de pé. Inclusive o próprio presidente, ele é bem honesto quando ele diz, olha, pode até haver corrupção no meu governo, mas não prospera. Assim que houve indícios... Se não tem investigação, não tem corrupção, né, companheiro? Então veja, senhor Santiago, assim que surgiu no noticiário essas acusações contra o ministro da Educação, ele foi afastado. Vamos lembrar o que aconteceu no ciclo de Lula e de Dilma. Quantos ministros foram afastados desde o escândalo do Correio, né, onde um alto cargo do Correio é pego que era ligado ao PTB, indicado por Roberto Jefferson, até a queda de Palocci, que foi o ministro da Casa Civil e foi ministro da Fazenda do governo Lula. E é Palocci que faz a delação mais apocalíptica, mais escatológica contra Lula. Palocci. É Palocci que vai... E foi desmentida. A cotação de Palocci não foi verdadeira. Olha, a delação de Palocci, que inclusive está até documentada em livro, e basta ir lá para os vídeos do julgamento dele, né, quem tiver, está no YouTube, isso aí, é Palocci que vai dizer categoricamente que ele ficou chocado de ver o homem com a maior popularidade do Brasil, um homem como Lula, se corromper e de receber propina em dinheiro. É Palocci que está dizendo. Olha, o companheiro, para falar um pouco. Está esquentando. Eu vejo o seguinte, olha. Todos os processos de Lula foram absolvidos, não é isso? Foram anulados, o sítio, até o presidente da OAS, da Odebrecht, falou que fez uma delação que não é verdade. Ninguém prova, ninguém diz assim, Lula é ladrão. Onde é que está o roubo, a fortuna de Lula? Positivo. Onde é que está a fortuna de Lula? Vamos lá. A declaração de imposto de renda da ex-primeira-dama, que Deus a tenha em bom descanso, e Dona Marisa foi acusada pelo próprio Lula de algumas operações, como a própria compra do triplex, né? O Lula terceirizou para Dona Marisa Letícia e outras coisas mais. A declaração dela ao imposto de renda, 9 milhões de reais. Dona Marisa era dona de casa, ela é também público notório que ela era pequena comerciante, né? Fazia vendas de produto de beleza antes de se tornar, né, primeira-dama. Então, assim, é inverossímil que uma senhora com a trajetória profissional como ela tenha um espólio de 9 milhões de reais. Os próprios filhos do presidente, eles têm um patrimônio que é incompatível com a trajetória profissional deles. Mas diga quais são os patrimônios dele, porque ninguém prova esse patrimônio, pô. Gente, o patrimônio dos filhos de Lula é público notório. Se equipara a compra da mansão do filho que de Bolsonaro fez de 6 milhões, onde o salário líquido dele é 23 mil reais, justifica Bolsonaro
com as ex-esposas, compra 14 imóveis em 10 anos à vista. É como eu estou falando para o senhor. Como funcionário público? São os censos de proporção. Bolsonaro ele tem 28 anos de Sim, trajetória. O salário dele como funcionário público dá para ele comprar 14 imóveis à vista? Eu vou tentar responder. Como ele disse, eu não sou delegado, não sou. Mas observe, ele tem 28 anos de trajetória como deputado e Bolsonaro, o patrimônio dele apurado não é o patrimônio de Lula nem dos filhos de Lula, né? Mas assim, independentemente de quem, né, roubou mais ou menos. Não, o que justifica são as dobradinhas, né? Que ele veio e botou os filhos no mesmo caminho das dobradinhas. Exato. Né? Eu queria que houvesse o senso de proporção. Eu não estou aqui pondo a mão no fogo, sabe? Por ninguém. Eu só estou aqui julgando de acordo com a proporção. Estou tentando usar uma régua de justiça. Eu queria que houvesse um santo na terra, mas o último santo foi Jesus Cristo de Nazaré. Para aquele que crê, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esses homens tinham vida santificada, mas não eram santos, porque todos tinham defeitos, e eles inclusive confessavam seus defeitos, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha espinhos na carne, então não eram santos, eram homens de vida santificada. Santo só houve um, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Então eu acredito, de uma forma não maniqueísta, que Bolsonaro tem seus defeitos, mas tem imensas virtudes. Né? A gente vai poder... Eu tenho uma pergunta aqui. Quer falar alguma coisa Não, pode sobre isso? Hein? Sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui de senhor Lima, dizendo o seguinte: pergunta a senhor Arley se ele acha que realmente as urnas são fraudadas. É uma excelente pergunta, né? Eu quero dar a palavra primeiramente para o seu Santiago, para uma questão até de justiça também, para dividir o tempo, e eu posso depois falar a minha opinião. Eu perguntei se ele queria falar alguma coisa sobre isso. Sobre esse tema das urnas, seu Santiago, em relação à fraude, né, nas urnas. Não, as urnas aqui é de bastante confiança. Isso aí está comprovado. Até o Bolsonaro foi agora pedir ajuda lá nos Estados Unidos, que eu acho isso aí é uma afronta à cidadania do brasileiro, e para os Estados Unidos pedir ajuda a um presidente para ganhar as eleições, e o presidente foi bem enfático em dizer que confia no processo democrático do Brasil. Okay. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre esse negócio de urnas. Por que é? Aí eu queria perguntar a você, por que os bolsonaristas hoje condenam as urnas? Quando o Bolsonaro foi eleito a vida toda com esse processo eleitoral, os filhos também. Por que agora, nesse momento, as urnas eletrônicas, é notório no mundo inteiro que a urna, ela é auditada, ela não tem o comprovante, mas é a urna auditada. Por que essa celeuma agora? As pessoas acusam que Bolsonaro já quer criar problema já no resultado da eleição, que Bolsonaro já está programando alguma coisa para o dia da eleição. Isso é verdade? Você acredita nisso? Essa pergunta é formidável e eu vou começar a resposta da seguinte forma. Não existe uma única modalidade de fraude, ok? Existem diversas modalidades de fraude. Então, quem conhece a política brasileira sabe que a fraude mais comum é a compra do voto, direto. Então, o sujeito... Essa existe aí... Exatamente. Então, assim, o que eu vou falar aqui é público e notório. Né? Não tem nada de Bolsonaro, não tem nada de... Então, a primeira grande modalidade de fraude que existe, e que a gente não vai acreditar que Papai Noel existe, que o Coelhinho da Páscoa existe, é a compra de voto. É o sujeito que pega uma nota de R$100, bota uma régua no meio, divide a nota, entrega para o eleitor e diz: olha, já anotei sua sessão, se eu tiver na sua sessão seu voto, você pode vir buscar aqui a outra banda da metade. Outras modalidades de fraude. Você sabe que naquela comunidade ali tem um cabo eleitoral, que é uma pessoa que tem ali 100, 200 votos.
e é que aquela pessoa não vai pedir voto para você de jeito nenhum, porque ele já tem um posicionamento político bem definido. Você chama o sujeito e diz, eu sei que você não vai pedir voto para mim, mas eu vou pagar para você não trabalhar, para você não pedir voto para ninguém. É outra modalidade de fraude. Agora, Mas o que é que tem a ver? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A urna eletrônica. Eu quero aqui... Estão mandando aqui para mim dizendo o seguinte, Samuel está dizendo o seguinte, não é verdade que inventário de Marisa, que foi mulher de Lula, revelou a fortuna de 256 milhões. Juiz que questionou o investimento de 256 milhões, posteriormente reconhece que o valor, na verdade, era de 26 mil. Eu falei depois do juiz comprovou isso aí. Eu falei... Eu não quis contestar com ele, mas o juiz comprovou isso, que o valor o que eu foi falei erro. Foi a declaração de imposto de renda. Né? 9 milhões, não foi nem 250. Mas vamos lá. Então, amigos, o contexto de fraude no Brasil é muito mais amplo do que uma mera totalização numa urna, ok? O que o presidente alega é que o passeio que o hacker, que está preso em Minas Gerais já há meses, o passeio que ele deu 8 meses lá dentro, esse hacker teria confessado que desviou a totalização de votos. Né? Isso é alvo de inquérito da Polícia Federal, que não era sigiloso. Uma situação preocupante é que os logs desses computadores, que poderiam, de fato, mostrar o que esse hacker fez lá dentro do sistema ao longo de 8 meses, esses logs eles foram deletados pela empresa terceirizada. Logs que foram solicitados pela Polícia Federal e que o TSE procrastinou a entrega para a Polícia Federal. Então, o processo está correndo, tá certo? Se não fosse algo para ser investigado, esse processo já teria sido arquivado. Então, eu, como cidadão, só tenho isso a dizer. Né? E eu creio que é estranho que nossa urna, que é considerada de primeira geração, ela só haja em mais 2 países, né? Butão é um deles e acho que o outro é Bangladesh. A Alemanha, que é uma das repúblicas mais sofisticadas do planeta, né? Um país democrático, país desenvolvido, lá o voto é de cédula. Mas eles falar em voto de cédula, o Donald Trump, ele também questionou os votos lá nos Estados Unidos, né, quando ele perdeu. Então, assim... lá é de cédula, né? Lá, assim, nos Estados Unidos, há uma situação, Evaldo, que para a nossa cultura política seria impossível. Voto pelo correio. Você foi vereador muitos anos e sabe que é temerário voto pelo correio. É como você amarrar um cachorro com a linguiça, ir à rua, voltar e crer que a linguiça está no lugar. Eu acho que essa situação dos Estados Unidos chegou a esse ponto de votos e votos pelo correio por uma boa-fé imensa. Mas aqui no Brasil isso seria um absurdo. Então, resumidamente, o que se pede não é que haja uma revolução no sistema eleitoral brasileiro. Pelo contrário, é que se mantenha as suas virtudes, ok? A sua rapidez de totalização, mas que se dê mais uma camada de transparência ao voto, permitindo que este voto seja impresso no momento e que seja coletado numa urna lacrada, para que, se os partidos, tanto o PT como o PL e outros, quiserem fazer uma auditoria por amostra, que isso seja possível. Eu acho que isso não tem nada demais. Inclusive, na votação da Câmara, onde essa PEC do voto impresso foi derrotada, não foi derrotada por maioria, não foi derrotada numericamente, porque em termos numéricos, maioria simples, a medida foi acolhida pelo Congresso Nacional. Okay. Foi derrotada a medida porque não alcançou maioria qualificada, que seriam 308 votos. Então, a maior parte do Congresso Nacional
entende que isto é uma coisa lícita. Inclusive o próprio PSDB, que votou contra a PEC do voto impresso, foi o PSDB que levantou suspeição na eleição de Dilma. E Aécio, entrevistado, por que o PSDB não apoiaria dessa feita a PEC do voto impresso? Ele admitiu que a matéria era pertinente, todavia, como era Bolsonaro que estava propondo, ele não iria dar bola para Bolsonaro. Olha, eu queria que vocês me respondessem uma coisa. Esse ano vão ter uma eleição que, vamos dizer, vai ter muito voto de barriga. Sim. Aí você falou, porque na nossa época, a gente tirava o fundo de garantia para pagar prestação, comprar o imóvel, coisa. Hoje está se tirando para comprar comida. Então você falou que no interior, você citou no interior, o cara dá uma banda de nota de 100 e vai coisa. Qual a diferença disso para o orçamento secreto para compra de voto lá no Congresso? O que é mais grave? O orçamento que dizem que é secreto, ele não é secreto. Esse orçamento ele está no Diário Oficial. E por que secreto? Não secreto. Isso é uma artimanha da retórica da oposição, mas não é secreto, né? Os atos da administração pública não podem ser secretos, né? Nem a apuração dos votos poderia ser secreta. Mas vamos lá. O amigo Santiago sabe que a proposição das emendas impositivas partiu do Congresso Nacional, foi projeto legislativo. Eu estou errado, professor Evaldo? Não, está certo. Que foi o Congresso, membro do Poder Legislativo há muitos anos. O Congresso, né, da maioria do Centrão. Exato. Né, do então, Centrão. foi o Congresso Nacional que, num projeto de lei, de iniciativa legislativa, que beneficiou eles, que criou esse projeto. Bolsonaro vetou o projeto. Ou seja, ele sabia que aquilo tiraria parte do controle da União do orçamento da execução. É missão do Executivo gerir o orçamento, né? Quem aprova é o Congresso, mas quem executa o orçamento é o Executivo. Pois bem, o Congresso inovou um projeto de iniciativa legislativa, aprovou, Bolsonaro vetou o projeto das emendas impositivas, mas o veto dele foi derrubado. Então, Bolsonaro ele não pode agir de modo ilegal e não pagar as emendas impositivas. Qual é o pretexto das emendas impositivas? O Congresso diz que são emendas para serem destinadas ao quê? À saúde, à educação, nas bases eleitorais dos deputados e senadores. Então, essa batata quente não cabe no colo de Bolsonaro. Se há algum político para ser responsabilizado, é o Congresso Nacional. Tem uma pergunta aqui interessante. Estão dizendo aqui o seguinte: Gilson, você está muito quieto, você não está defendendo o Lula. E o rapaz só tá falando de Bolsonaro e você fica só olhando. É verdade que Lula vai fazer um governo de vingança? Olha, Lula não vai fazer um governo de vingança. Lula vai, nesse mandato que ele vai, com fé em Deus, ele vai assumir e o Brasil vai voltar a ser feliz, sem ódio. Lula vai escrever a biografia dele como o melhor presidente do Brasil. Assim como ele saiu no último governo dele, com 80% de aprovação. Agora, voltando ao golpe, eu quero dizer uma coisa a você. A elite política jamais ia perder a quarta eleição para Lula. Então, o golpe foi organizado para deixar Lula inelegível. Quanto ao governo de Lula, eu faço uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta a você depois. Nós tivemos ascensão de classes sociais, nós tivemos distribuição de renda, nós tivemos tiramos o Brasil do mapa da fome, diminuímos o índice de mortalidade infantil no Nordeste. As pessoas tiveram oportunidade de adentrar as faculdades com Escolas Sem Fronteira, criando universidades do recôncavo, que antes os pais tinham dificuldade de trazer os filhos para a cidade para pagar apartamento, coisa. Fez um recôncavo, escola técnica, fez à vontade aí. E outra coisa, o brasileiro tinha autoestima elevada, o Brasil era respeitado
no mundo todo. Eu tive a oportunidade de ir na Espanha, em Portugal, na época que Lula era presidente. Meu amigo, o povo falava de Lula como fosse um Deus, e próximo dele deixar a eleição para Dilma, o pessoal dizia, rapaz, o Lula, o que ele vai sair do... Mas lá o mandato do Brasil são 2 anos, máximo são 2 anos. 2 mandatos, né? Então, eu faço uma pergunta. O que é que você tem de dizer do governo de Bolsonaro? O que foi que ele fez pelo povo, para melhorar o povo, a vida do povo? Excelente pergunta, professor Santiago. Eu vou estender um pouquinho minha resposta, eu vou falar do período Lula, né? Como eu falei para o senhor, confessei para o senhor e confessei para o público, votei em Lula todas as vezes que perdeu e que ganhou. E votei em Lula ainda quando ele me pediu para poder eleger Dilma. Não só votei, como pedi votos, né? Eu sou médico, trabalho muito com o público e tenho a oportunidade de interagir com o público. O público, às vezes, se aconselha com o médico, como se aconselha com o padre, como se aconselha com o pastor. Então, de modo que eu estou bastante tranquilo, né? Posso fazer elogio aqui a algumas medidas que o governo, o ciclo de poder, né, lulopetista tomou. Exemplo, eu acho que a disseminação da Bolsa Família foi algo bem positivo. Foi criado por dona Ruth Cardoso, né, e Lula aprimorou, levou a efeito, ampliou, né, para mais pessoas. Mas foi aí que diminuiu o índice de mortalidade infantil, porque ele incentivou essa parte da minha fala a tomarem vacina. Então vamos lá. Essa parte da minha fala eu estou convergindo com um amigo, né? E se eu não acreditasse que o governo estivesse bom, eu não estaria votando sucessivas vezes. Você acha que Bolsonaro fez mais do que Lula? A gente vai chegar lá. Então o senhor... Estão perguntando aqui, querem saber. O senhor está percebendo a minha honestidade intelectual, né? Elogiei. Agora vamos lá. Quando as pessoas, né, que são apaixonadas por Lula falam do Brasil, né, de um modo saudosista, né? Não, que Lula voltando, o Brasil vai voltar a ser feliz e etc. Alguém em sã consciência acha que as favelas do Brasil diminuíram? O Brasil continua a ter favelas. Alguém em sã consciência acha que o Brasil tem um nível de saneamento básico que poderia ter? Nós temos mais da metade da população brasileira sem saneamento básico. 90 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Positivo. E 60 milhões de brasileiros não têm água potável. Alguém em sã consciência acha que 60 mil homicídios por ano era uma coisa boa? Então, assim, eu apelo àquelas pessoas que, né, gostam de Lula, são indulgentes com ele, que digam se o Brasil chegou ao primeiro mundo com Lula ou se o Brasil permaneceu um país emergente. O Brasil continuou como um país emergente, isso é fato. Responda, Gilson. Estou terminando a resposta né, dele. Né? Então, assim, é uma questão de honestidade intelectual. O Brasil teve um momento, sim, de euforia econômica, principalmente quando a China, durante os primeiros 10 anos do século XXI, a China crescia a mais de 10% ao ano e a China demandava produtos que o Brasil tinha para oferecer, as commodities, que eram soja, carne, minério de ferro. Então, o Brasil passou a ter um período de bonança financeira por conta do seu aumento do comércio exterior. A China desbancou os Estados Unidos como o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então, isso coincidiu com o governo Lula. Ok? Lula manteve os fundamentos da política econômica de Fernando Henrique Cardoso, câmbio flutuante, política de superávit fiscal, ou seja, manteve a responsabilidade fiscal e o país teve algum crescimento. Mesmo assim, o crescimento econômico que o Brasil experimentou nos anos de Lula era pelo menos a metade do crescimento que o mundo experimentava entre 2003 e 2010. Agora,
O Brasil, com Lula, chegou à 6ª potência econômica. A gente vai chegar lá, a gente vai conversar. Né? Então, assim, eu estou fazendo aqui um balanço. Primeiro fui, com honestidade intelectual, reconheci, né, o maior feito do governo Lula, que foi espalhar a Bolsa Família. Não tenho preconceito nenhum contra isso. Inclusive, do ponto de vista econômico, isso é positivo. As cidades do interior do Nordeste, elas floresceram porque perdiam a população para as cidades do sul do país ou então para as capitais. Então, isso deteve o êxito rural, as cidades do interior cresceram, você passou a ter um comércio maior no interior, o sujeito não precisava mais depender de prefeitura para ter uma renda no interior, né? Isso aí é a parte boa. Né? Falei o contexto mundial, que era um contexto mundial de crescimento, porque a China puxava esse crescimento. Mas, ok, isso termina com Dilma. Né? Essa festa termina com Dilma, primeiro pela incompetência da presidente, que não era a pessoa mais qualificada. Eu não digo incompetência, eu digo ela não tinha jogo de cintura para isso. E ela saiu porque não tinha habilidade política para lidar com as raposas velhas de então, lá. Assim, Lula endossou Dilma. Ele disse categoricamente que Dilma seria melhor do que ele. E eu acreditei. Eu votei. E Dilma venceu 2 eleições. Só que o que aconteceu no ciclo de Dilma, além de ser um fim de festa do crescimento mundial, foi uma sucessão de erros, né? E o segundo mandato dela, em que ela prometeu uma coisa e executou hoje, aquilo que se chama de estelionato eleitoral. Né? Foi uma campanha bilionária, mais de 2 bilhões de reais para reeleger a presidente, e isso acabou com as contas públicas, ou seja, o Brasil passou a uma trajetória de endividamento imenso, tendendo a mais de 90% do PIB, a dívida pública convergindo. E veio o processo do impeachment, que o pessoal do PT disse que foi golpe, mas como é que pode ter sido golpe se o vice-presidente foi escolhido por Lula? Lula disputou a peso de ouro o apoio de Temer com Aécio e conseguiu. Depois, Temer foi acusado de golpista e agora Lula tenta negociar com os golpistas para que eles apoiem Lula de novo. Assim, isso fica uma coisa dicotômica, ambivalente, contraditória, e o público precisa saber se Temer era golpista ou se não era. Né? Então, essa é uma pergunta que o PT tem que esclarecer à população. Aí vem Bolsonaro. Como é que Bolsonaro pega o país? Doutor, estão dizendo aqui que o senhor está chutando muito, está inventando, deram o nome aqui, eu não vou dizer, né? Assim, e que Gilson está engolindo tudo. Não, a política social... Eu vou responder porque... Você está deixando ele falar muito, você não está falando nada, estou dizendo aqui. O seu Gilson sabe, eu até dei a palavra para ele, ele pediu sobre a questão da fraude, eu deixei a palavra. Eu vou concluir, seu Gilson. Bolsonaro assume em 2019 num clima de antipetismo. Eu falei no início do nosso programa que muitos dos eleitores de Bolsonaro eram eleitores do PT. Isso é fato. E por que essas pessoas que eram do PT... Eu discordo o percentual que votou em Bolsonaro seja de Lula. Eu discordo. Não, eu não estou dizendo, seu Gilson... Você falou 50%? Não, seu Santiago, eu não disse... seria chute, né? Eu não disse percentual, mas eu digo que muitos eleitores do PT foram engrossar as filas do bolsonarismo. Isso é fato. E Bolsonaro começa o seu governo, a primeira coisa que ele faz é reduzir o número de ministérios, né? Reduzir o número de cargos públicos inúteis. Ele começa com uma reforma da Previdência e tudo no sentido de gerar economia para o pagador de impostos. Então, hoje, veio a pandemia, ninguém deixou de receber auxílio, né? O que se pagou em auxílio em 2019, pagava 10 anos de Bolsa Família. Então, durante a pandemia foi a economia de guerra. Se deixar ele falar... Eu vou concluir. Eu não vou parar de falar. Eu vou concluir. Fique sereno. Está dizendo aqui que Bolsonaro, ó. Fique sereno. César do Cabuto, Bolsonaro já ampliou de novo o ministério. Foi de 22 para 23. Pois é, mas mas voltando, assim, Bolsonaro,
ele fez uma política social de 10 anos de Bolsa Família em 2020. Ele colocou o Auxílio Brasil para substituir o auxílio emergencial, que o valor é mais de 2 vezes a Bolsa Família, e aprimorou o programa da Bolsa Família na medida em que Ele pintou de verde e amarelo os processos sociais que já vinham sendo desenvolvidos no país. Tem mudanças, seu Santiago? O Edmilson Caetano está dizendo que o governo de Bolsonaro é melhor do que o de Lula, que foi melhor do que o de Lula. Seu Santiago. O que é que você vai dizer aí? Então. Você acaba de falar. Eu vou acabar porque eu tenho que dar tempo para um amigo. Então, veja, é diferente, seu Santiago, não é meramente na cor verde e amarelo, não. O Auxílio Brasil, quando a mãe alcança um emprego com carteira assinada, ela não perde o auxílio. É diferente. Na Bolsa Família, quando a mulher ou o responsável pela família alcançava um emprego com carteira assinada, ato contínuo perdia o benefício. E, pelo contrário, além de manter o benefício por alguns anos, 2 anos, esse titular do Bolsa Família ainda ganha mais R$200. Então é diferente o programa, né? Não só no valor, mas também no formato. E a questão das... Vai deixar a Alice só falar, vamos pelo... Você falou dos eleitores de Bolsonaro. Vamos ter a resposta mais curta, porque se você observar, fazer um retrocesso da história, a história se repete com maior e menor intensidade. 1932 na Alemanha, foi o que aconteceu com Hitler. Hitler foi eleito por quê? Porque houve um processo da mídia contra o judeu, né, ajudando o Hitler, e a classe média também, contra os homossexuais, contra os judeus. Então, houve aquele processo de, como fizeram aqui com a mesma coisa com o PT, de querer acabar com o PT, e isso foi feito. Foi feito e deu certo. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas que agora estão vendo... Mas deu certo? Você acha que acabou o PT? Não, porque o PT tem raiz. Você poda uma árvore, mas ela vai crescer novamente porque tem raiz. O PT tem raiz. Então, o que aconteceu? Criou esse ódio contra o PT. Eu não tenho ódio do PT, né? Assim, eu não estou generalizando. Eu pessoalmente não estou generalizando. Tenho, né, ódio do PT. Então, agora, as pessoas, algumas estão caindo na realidade, a ficha caiu, a mesma coisa como aconteceu com o Hitler, quando viu o desastre que ele estava fazendo com o mundo, que fez com a Alemanha, a mesma coisa está acontecendo no Brasil. O Lula deixou o Brasil na 6ª potência mundial, hoje na 13ª economia. Eu gostaria que... A semana passada já passou para estar entre as 10 economias, né? O PIB, Lula deixou com 0,4 de crescimento. Quanto é que está hoje o crescimento do país? Cresceu 4,5% ano passado. E já no primeiro trimestre agora já cresceu 1% no primeiro trimestre. Sim, então eu quero dizer o seguinte, eu gostaria que você fizesse um comparativo, vamos dizer, 4 anos já, positivo. O que foi de programas sociais que o governo fez em prol do povo, da classe. Pronto. Porque nós temos hoje vendo pessoas dormindo na praça, aqui na Praça do Imbuí, famílias dormindo na praça, certo. A cidade Passo Vale de Nazaré, eu vou responder tem gente demais dormindo na rua. Eu vou responder com maior honestidade intelectual, porque... O Brasil está numa tristeza, num ódio enorme. Vamos lá, eu vou começar pelo fim da sua fala. 2022 o PIB cresceu 0,8%. Não, 4,5%. 2022, 0,8%. Não. 2021, 4,5% e o primeiro trimestre, 1%. Mas eu não sou um economista, eu não gosto do economicismo. Eu tenho essa preocupação que o senhor tem, a questão da ótica do povo. E o povo quer saber... Então, vamos lá. Eu concordo com o senhor que nós estamos num momento difícil, né? Olha a minha honestidade intelectual. Nós estamos saindo de uma pandemia... Né, uma pandemia que matou muitas pessoas ficaram sequeladas, muitas... Mas as pessoas acusam que... Peraí, as pessoas acusam mas é para a gente não perder a linha de raciocínio. Que Bolsonaro demorou de comprar vacina, viu? Mas eu não vou perder o foco, porque em consideração... Então, nós tivemos mais de 500 mil empresas fechadas, o desemprego chegou a quase 15%, então é óbvio que as pessoas estão tristes. Mas vamos lá. Bolsonaro, ele completou a transposição do Rio São Francisco, isso é fato,
né, uma obra que foi idealizada no período do Segundo Império por Dom Pedro I. Lula começou, eu fiquei feliz com essa iniciativa do PT na época. Houve até resistência por parte da Igreja Católica, mas isso cedeu e a transposição começou, mas infelizmente foi abandonada, né? Falta de verbas, enfim, as coisas, os desvios, mas Bolsonaro completou a obra e já tem planejamento para ampliar. Isso desmantela aquele discurso, aquela falácia, aquela retórica de que Bolsonaro é contra o Nordeste. Eu citei o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, citei o Auxílio Brasil. No governo Bolsonaro, nós tivemos, ano após ano, redução dos homicídios. Então, o Observatório da Violência, que é uma iniciativa do Grupo Globo de Comunicação, né, que é hostil ao presidente, publicou que nós, esse ano, tivemos 2021, 48 mil homicídios. É muito homicídio ainda, mas já chegamos a 60 mil homicídios. Então, uma redução de 20% no número de homicídios. Então, não tem política social maior do que essa. São 12 mil vidas que foram poupadas. Né? Então, mas assim, a questão do desemprego, nós temos uma trajetória cadente. O desemprego talvez chegue esse ano a um dígito só. Nós estamos com 10,5% de desemprego. A melhor política social é o emprego. É muito melhor do que o auxílio. O auxílio é importante. E eu sou favorável, já disse aqui categoricamente que eu sou favorável. Mas para o trabalhador, a melhor forma de vencer a pobreza é o trabalho. É ter o seu salário ali todo mês e o emprego formal está voltando. Então, Bolsonaro só tem 3 anos. Desses 3 anos, 2 anos são de pandemia. Ou seja, ele foi provado, ele foi testado na crise e saiu bem da gestão. É por isso que eu acho que ele merece mais 4 anos. Escute, olha, o Bolsonaro ele foi responsável, o ministério dele, o Pazuello, quando na maior crise da pandemia, eles estavam negociando propina para comprar a vacina. Isso aí foi um dos grandes crimes que ele cometeu, por isso que ele vai ser julgado fora do país por crime da humanidade. Então, ele não teve nenhum compromisso, com o povo, faltou oxigênio no Amazonas por irresponsabilidade, não coisa. Cartilha para cloroquina, quando não era eficaz, por coisa. Tudo isso foi dito na CPI, e nós temos um conterrâneo, o Augusto Aras, lá que está sentado, como Lira, sentado em vários tem dar andamento em nada, e o país está parado, o Brasil está desacreditado fora, serve de piada para tudo fora. Quer dizer, brasileiros têm vergonha de ser brasileiro com um presidente que nós temos. Entendi. Então, eu fico muito triste das pessoas até hoje ainda acreditar em Bolsonaro, que ele vai fazer, se Deus o livre, se ele pegar mais 4 mandatos, ele está acabando com nossas instituições. Está acabando com o nosso. Nós temos só 5 minutos. Entendi. Vamos agora ser mais rápido. Vou fazer. E nós temos que encerrar, depois a gente faz outra. Positivo, então estou à disposição. Então, são 2 teses que o seu Santiago levanta. A primeira, o comportamento de Bolsonaro na pandemia, né? E a outra tese é a política externa do país e a visão externa. Eu vou tentar responder aqui com minha visão. A política externa do Brasil está lá embaixo. Então vamos lá. Eu vou começar vou inverter, vou aqui falar sobre a política externa. Ora, se Bolsonaro fosse esse pária mundial que a retórica dos seus adversários tenta querer impor, Bolsonaro não teria... Não, a mídia nacional e internacional mostra isso, pô. Veja, deixa eu tentar, responder. Houve a Cúpula das Américas, a semana passada. Rápido, doutor, que nós estamos terminando, viu? Positivo. Então, na Cúpula das Américas, Bolsonaro disse que não iria, como o presidente do México, que é de esquerda, também não foi. Porque ele não iria para lá como uma moldura. Pois bem, se ele fosse esse pária, Biden não mandaria emissários de alto nível, senador do Partido Democrata, para convencer Bolsonaro. Então, e Bolsonaro foi, dialogou com Biden e
Está aí as fotos, estão aí. Ou seja, se ele fosse um pária, Biden não queria estar do lado dele. Mas ele pediu um encontro secreto com o Biden para pedir ajuda para ganhar a eleição aqui. Isso Veja, aí é que a mídia... Assim, veja, outra coisa... Vamos ter que encerrar aqui, ó. Você vai ter 2 minutos para falar do que Bolsonaro fez e fechar e tal. Pronto. E você 2 minutos. Deixa eu contar aqui agora. Positivo. Então... Valendo você. Continuar a resposta. A FAO, que é o órgão da ONU para a Alimentação, através da sua delegada, veio ao Brasil pedir que o Brasil continue a aumentar sua produção agrícola para poder ajudar o mundo no pós-pandemia. Então, se Bolsonaro fosse esse pária, ele não estaria sendo procurado dessa forma. Fora as embaixadas que foram feitas no Oriente Médio, a questão dos fertilizantes que o Brasil conseguiu trazer, né, através dessa... rejeita, vai 400 e pouco... não, a gente vai chegar lá. Rejeita e o Brasil está aceitando isso. Mas é fato que o Brasil precisa fazer isso para poder manter a produção. Agora, a questão da pandemia é a parte que me toca muito, porque eu sou médico também, né, e eu não acho certo politizar a pandemia, ok? Eu acho errado o proselitismo de uma pessoa que é político acerca de medicamento, né, como o senhor falou. E aqui, né? na Bahia nós devemos agradecer a Rui e a Semineto pelo serviço que foi feito. Aquilo que o senhor falou de ficar fazendo propaganda de medicamento, eu não concordo, né? Eu sou médico, acho que não é político que deve fazer proselitismo de medicamento. O Pazuello, que o senhor citou, ele foi inocentado dos acontecimentos que aconteceram não só ele, como a doutora Mayra, foram inocentados do desmando que aconteceu no Amazonas, tá certo? Ele era os responsáveis. Mas a justiça... Quando a justiça absolve Lula, a justiça não presta, mas quando absolve... Veja, mas isso não foi no nível do Supremo Tribunal, né? Então, a outra questão é que milhões de reais... Por que pediram sigilo de 100 anos para Pazuello? Eu estou tentando responder a pergunta do senhor. Mas você... Então, veja, em consideração do senhor, eu estou tentando responder. Né? A questão da corrupção durante a Covid, para mim, é claro, é o desvio de dinheiro, 48 milhões de reais, que foram para comprar respiradores aqui pelo consórcio Nordeste. Foi escolhida uma empresa que não tinha expertise no ramo, uma empresa que negociava derivados da maconha, né, a Hemp Care, e isso está sendo alvo de inquérito da polícia. O governador, ele inclusive... O dinheiro já foi devolvido do exterior, já foi devolvido. O governador está sendo arrolado aí. Já foi ressarcido o governo, isso aí. Vamos ver. Então, acho que não faltou dinheiro para os estados e para os municípios combaterem a Covid, né? Não faltou vacina. O Brasil é um dos países que tem maior percentual da população vacinada, mais de 80% da população está vacinada. Mesmo que Bolsonaro não tenha se vacinado, mas o brasileiro, por livre arbítrio, decidiu que queria se vacinar e está de parabéns o brasileiro. Por isso tem tradição de se vacinar. Exatamente, concordo. Eu estou vacinado. Eu sou correligionário do Bolsonaro e eu me vacinei. Ou seja, eu fiz aquilo que minha cabeça mandou. Então, o Brasil não tem 80% de lulista, né? Mas 80% da população se vacinou. Então, de sorte que aquela CPI foi uma CPI política, tá certo? A compra da Covaxin nem chegou a acontecer. O presidente, inclusive, não foi nem arrolado em processo nenhum. Isso é quem tem boca fala o que quer. Então, se nego quer achar que o Bolsonaro é corrupto por causa da Covaxin, o inquérito está aí, ele não foi arrolado. Porque a hora está sentado em cima dos processos. Exato, lá. Vamos esperar para ver. Dizer, quando não investiga, não tem corrupção. Mas não tem corrupção sem compra, não foi comprado. Não foi comprado porque a CPI, porque o Nego denunciou, porque foi denunciado. É isso, eu estou mas estava negociando. Eu estou me atendo a fatos, né? A Covaxin... A CPI provou tudo isso aí. A CPI é um instrumento de minoria que a democracia brasileira prevê. Então, a minoria, no caso, é a oposição. A oposição fez o seu circo, né? Randolfo Rodrigues não vai concorrer à reeleição,
Omar Aziz provavelmente não vai se reeleger, e Renan Calheiros, eu não vou nem falar de Renan Calheiros, né? É um sujeito que tem um histórico político muito ruim, né? Então, foi essa... Então está chegando, viu, senhor? 2 minutos. Eu agradeço aí, né, a bondade de seu Santiago, né? Seu Santiago aqui sai com um amigo aqui. Com certeza. Acabei fazendo um amigo aqui e acho que a cidadania tem que encaminhar. Mas está convidado você para outro debate, viu? Se minha esposa deixar, eu venho. Mas assim, que fique claro para a população brasileira, nós somos um único povo, tá certo? Falamos português, majoritariamente cremos no Deus da Bíblia, tá? Há outras religiões que a gente respeita, mas a maioria dos brasileiros é cristã. Nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós somos essa mistura de raça, né? A raça africana, a raça portuguesa, a raça... E não vai ser a política que vai nos desunir, nos dividir. É de maneira nenhuma. Tanto Bolsonaro como Lula vão passar e o Brasil vai ficar. Bem, Avaldo, eu quero... Vai encerrar aí, né? Tem uma pergunta só para você aqui. Mandaram você falar aqui sobre os respiradores que o governo Rui Costa comprou e até hoje não recebeu dinheiro. É para falar agora? Você pode falar e se despedir. Olha, sabe a questão dos respiradores? Acontece o seguinte, no auge da crise, então, os aproveitadores, como no Brasil, nós estamos cheios, no mundo tem aproveitadores, aproveitou o momento da crise e no afã de comprar, de salvar vidas, caiu nesse engodo. Mas ninguém botou dinheiro no bolso e a justiça já devolveu esse dinheiro para os cofres do Estado. Agora, quanto na despedida, eu quero dizer o seguinte: minha esperança é do retorno de Lula, onde o brasileiro tem a oportunidade o povo tem a oportunidade de ter as suas 3 refeições, com fé em Deus vai voltar, é que o povo seja inserido no orçamento do governo, e quando o povo é inserido no orçamento do governo, a moeda circula, o dinheiro circula, então vai beneficiar a todos. Então, isso aí é uma distribuição de renda. E foi através da distribuição de renda que o povo melhorou de vida, o povo teve condições de comprar seu carrinho, sua geladeira, seu carrinho, e viver bem, comer bem. Então, eu quero dizer outra coisa também. Durante o governo de Lula, eu trabalhei na Chess e senti a alegria do povo que trabalhou no projeto, luz para todos, teve água para todos aí. Isso aí é olhar para o Nordeste. Isso aí é amar o povo. E Lula tem intimidade com o povo, fala a linguagem do povo. Então, por isso que o povo se sentia feliz com isso. E graças a Deus, ele vai voltar para o Brasil, voltar a ser feliz. E quero agradecer a vocês, o amigo aí. Olha, veja só, eu na verdade, tentei jogar aqui fogo para ver se o debate esquentava, mas é bom, esse bate-papo, né? Todos dois aí com as suas opiniões, veio muito preparado. Eu sou um Gilson, observador, pela né? militância também está preparado. Quero recomendar para o pessoal comprar esse livro para ler aqui. Pela militância preparado, mas eu quero agradecer a você, doutor. A gente que agradece, é que a gente veio como um cidadão, né? Eu sou um observador da cena, né? Eu quero que meu país dê certo. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho um filho de 10, e eu vim de baixo, né? Pela graça de Deus, tenho alguma coisa, né? Nasci nu e estou vestido. Tenho mais do que mereço, mais do que eu preciso. Mas eu não sou amante do Deus dinheiro, do falso Deus dinheiro com D minúsculo. E eu quero que o meu povo, meus conterrâneos, melhorem de vida. Eu acho que o contexto mundial é bem diferente de 2003. Nós estamos num mundo que vive uma crise, né? Uma crise do modelo econômico, e essa visão saudosista que muitos compatriotas têm do período Lula, ela não se aplica à realidade de hoje. Hoje são novos desafios. E eu acho que Bolsonaro foi provado nesse contexto de crise, e ele passou muito bem. O que eu acho é que o Brasil está precisando realmente de alguém que busque a melhoria do povo. Nós estamos com 12 milhões de desempregados, nós estamos... A pandemia, não só o Brasil, mas a pandemia nos deixou
em situação difícil no mundo inteiro. A política do lockdown, ela agravou a pandemia. Mas eu fui a favor do lockdown, viu, doutor? Sabe por quê? Porque naquela época que ninguém sabia o que era o vírus da Covid, se não tivesse aquele medo. Tipo de afastamento social, talvez as coisas tivessem sido pior, porque o Brasil é um país completamente desigual. E a gente não tinha como deixar que... Olha, eu conheço a cidade aqui toda e tem lugares que você entra que só dá para passar uma pessoa na rua. Quer dizer, são corredores. Pronto, Evaldo, você coloca bem essa realidade. Você foi um homem que serviu a cidade aqui muitos anos. E aí eu vou lhe perguntar, eu como médico, você como homem que andava nas ruas, eu também... É possível lockdown numa comunidade onde as casas têm um vão, o banheiro nem existe, as ruas são vielas dessa forma, como fazer lockdown? Mas, na verdade, o Brasil não teve lockdown, não chegou a ter lockdown. Exato. Mas você vê que não é factível. Exatamente a situação, principalmente da periferia, era complicada mesmo. Não é factível. Mas o problema problema não era o lockdown que não teve no Brasil, era o afastamento social naquele momento. Exato. Mas outra coisa, como fazer lockdown, isolamento social, num país que tem mais de 40% da população informal que trabalha na véspera para comer no dia seguinte? É outra pergunta. Mas se a gente teve quase 6 milhões de mortos, 6 milhões e pouco de mortos no mundo inteiro, e no Brasil nós estamos já perto dos 700 mil. O Colégio Imperial, o Imperial College de Londres, previu no Brasil de 500 mil a 1,5 milhão de mortes. O Brasil é um país continental, são 27 países aqui. E nós estamos com a mortalidade por 100 mil equivalente à de Argentina e outros países. Mas o nosso problema aqui, a nossa situação que a gente melhorou foi por causa das vacinas. As vacinas vieram para dar uma parada no vírus. Obviamente que mudou a história natural da morte. Agora, sobre o lockdown, o melhor trabalho científico que vai trazer luzes ao papel do lockdown, se ele realmente poupou vidas ou não, é um trabalho da Escola de Economia Aplicada à Saúde do Johns Hopkins, Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem 50 estados, são 50 países ali dentro, e cada estado teve autonomia para poder levar a efeito sua política de isolamento. E o trabalho é categórico em afirmar que o lockdown diminuiu a mortalidade em 0,2%. Então, do ponto de vista médico, 0,2%. Mas isso não é um resultado exato. Cada país, cada cidade tem uma. Eu estou trazendo nos Estados Unidos. Eu estou trazendo uma evidência científica. Mas se você chegar aqui no Brasil, você tem uma estatística diferente. Chegar na Europa, você tem várias estatísticas diferentes. Como médico, a gente se baseia em estatísticas, evidências. Então, a medicina baseada em evidências é isso. O melhor trabalho, com um trabalho randomizado, categorizado por as amostras, dividido por sexo, por idade, com a amostra significante, foi esse. E é 0,2%. Para a gente não ficar muito tempo de eu passei aqui, é o seguinte, eu acredito, eu acho que naquele momento era a única saída que se via no mundo inteiro. Eu concordo. Era o lockdown. Ninguém sabia. Eu concordo com o amigo pelo argumento do medo. Do medo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Chegava a dizer, era toda hora o computador, você abria as redes sociais. Exato. Não, o vírus aqui não vai. Inclusive nas grandes televisões aí da rede de televisão, o vírus aqui não vai porque vai crescer muito, porque aqui é quente, vai morrer. O argumento do amigo, ele é válido. Mas observe, medo não é racional. Não é racional, então, mas era ninguém. Mas por que o medo? Porque ninguém sabia o que era aquilo. O medo, ele até um ponto, ele é sábio conselheiro, mas de um certo ponto ele mobiliza. Isso. Né? Então, ninguém sabia. Que algumas pessoas, e médicos e alguns falaram contra o lockdown. Se pediu uma política de afastamento social, como você falou, mas sem lockdown. E alguns lugares levaram. Suécia fez isso,
O Brasil não teve lockdown. O Brasil então, pronto. Agora, por que é que hoje você está doente de é, Covid, tem que se afastar e ficar isolado? O povo foi sábio, o povo foi mais sábio que seus governantes. O povo brasileiro não fez lockdown. E isso não é porque ele era bolsonarista nem petista. Você chegava no interior da Bahia, onde a maioria da população vota com Lula, né? Ninguém tem dúvida disso, que a maior parte do povo baiano gosta de Lula. E havia pessoas ali que não estavam fazendo lockdown e não estavam usando máscara. Vamos ter que encerrar. Doutor Arley, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Aqui a gente está aqui à sua disposição. Vou lhe convidar outra vez para falar de outros assuntos, né? E Gilson Santiago, muito obrigado também pela sua participação. Eu agradeço aí o convite aí. E muito bem dito. Encerra aqui esse bate-papo gostoso. Tentei jogar álcool na fogueira, mas duas pessoas educadíssimas, inteligentíssimas, e graças a Deus esse bate-papo foi tranquilo, muito, muito bem dito, todas as pessoas falando o que acreditavam e a gente aqui intermediando, deixei todo mundo aí tranquilo falar o que queria, e eu acho que as pessoas vão ficar satisfeitas quando ouvirem esse bate-papo do nosso podcast muito bem dito. Obrigado a Vinícius, obrigado a Matheus. Obrigado a você, doutor Arley. Obrigado, agradeço, Gilson. Também agradeço ao seu Santiago, ao amigo Evaldo, a equipe técnica aí que produziu o programa. Parabéns.